Agora a conversa vai ficar mais legal aqui, porque a gente vai começar a falar a respeito do mol. Isso aqui é a continuidade de massa atômica, massa molecular. Daqui a pouco a gente vai falar de massa molar. Para falar de massa molar, antes de mais nada, você precisa entender o que é mol. A definição está aí. Mol é uma quantidade de matéria, guarda isso, de um sistema que... O mol está fazendo mal, sem trocadilho, né? Que contém tantas entidades elementares... Não vou editar não, foda-se, vai assim. Que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existentes em 0,0012 quilogramas ou 12 gramas de carbono. É uma definição meio confusa, né? Que, por sinal, já foi até superada recentemente. Enunciaram uma mais abrangente, um pouco até mais complicada do que essa. Mas essa é a definição mais clássica, né? Que vocês ainda vão encontrar aí nos livros de ensino médio. Quando estiverem ensinando, provavelmente ainda vão encontrar essa definição. Tá, quantidade de matéria, grava isso, tá, uma quantidade de átomos, então, de carbono. Qual é essa quantidade? 6,02 vezes 10 a 23, tá? Gente, mol é quantidade de matéria, beleza? Assim como você sabe que grama representa massa, como você sabe que litros representa volume, agora você sabe que mol representa quantidade de matéria. E mol, na verdade, ele é um número. O número é esse, 6,02 vezes 10 a 23, que muitas vezes a gente vai arredondar para 6 vezes 10 a 23, para ficar mais fácil fazer conta, beleza? Então, escrito aberto, sem ser em notação exponencial, olha só o tamanho desse trem, é enorme, enorme, enorme mesmo, tá bom? Então, aí fica uma dica para você lembrar. Você não sabe que uma dúzia é 12? Você não sabe que uma centena é 100, um milhar é 1000? Agora você sabe que o mol é 6 vezes 10 a 23. Do quê? Depois a gente fala do quê? Pode ser de átomo, pode ser de molécula, de íons, de ligações, de prótons. Normalmente são dessas coisas pequenininhas, tá? O que interessa é o número. O que ele vai medir depois, a gente fala em outro momento. Então, normalmente são essas coisas pequenas. Pensa em um copo de água. Um copo de água com 180 ml, é aquele copo padrãozinho de plástico que você tem quando você vai no bebedouro público, assim, tal, né? Será que tem como a gente calcular quantas moléculas tem ali? Quantos átomos? Quantas ligações? Quantos mols de moléculas tem ali? Dá para calcular. A gente consegue fazer essas contas. Não é que você vai enxergar e vai sair contando, não é nada disso. A gente vai fazer uma estimativa. Porque o mol ele é baseado nessa relação de massa. Foi definido para o carbono, assim como a gente definiu a unidade de massa atômica. Tá? Então a quantidade de matéria tem a ver com massa. Então, se eu sei o volume, eu sei massa. Vocês já sabem disso, porque a gente estudou lá na Química Geral 1. A relação entre massa e volume é a densidade. D igual M sobre V. Se você tem a massa, agora, a partir dessa definição de mol, você consegue chegar no número de partículas. Afinal, mol vai avaliar a quantidade de matéria. Algumas considerações. Para você ler esse número, né, 6 vezes 10 a 23, seria 602 sextilhões. Não é milhão, não é bilhão, não é trilhão. Sextilhão, 602 sextilhões. É muita coisa, tá? Agora, uma informação bem importante. Um mol de diferentes substâncias sempre vai possuir o mesmo número de partículas. É muito óbvio, tá? Mas é importante ressaltar até o óbvio às vezes. Mas a massa que você tem um mol de partículas nem sempre vai ser igual. Aliás, na maior parte do tempo, ela vai variar consideravelmente. Olha para essas duas moléculas. À esquerda aqui, eu tenho a molécula de etanol, o álcool etílico. À direita, eu tenho um ácido oleico. Não dá para ver que uma é bem maior do que a outra? Logo, uma é bem mais pesada do que a outra. Se existe a diferença de massa para uma molécula, com certeza vai haver a diferença para um mol de moléculas. Se você não entendeu essa informação, veja só que exemplo tranquilo, vai ficar bem mais claro agora.
Imagina que você tenha uma dúzia de ovos. Muito tranquilo, a gente está acostumado a lidar com dúzia de ovos, né? Agora imagina que você tenha uma dúzia de melancias. Já encheu a tela e ainda está fora de proporção, né? Porque a melancia seria muito maior do que o ovo, né? Considerando esses tamanhos que eu coloquei aqui. Bom, eu tenho as mesmas quantidades. Então, essa segunda informação é a mais tranquila, né? Um mol de diferentes substâncias possui sempre o mesmo número de partículas. Tá, então se eu tiver uma dúzia de diferentes itens, eu vou ter a mesma quantidade, né? Uma dúzia de ovos, 12 ovos. Uma dúzia de melancias, 12 melancias. Mas, gente, a massa de um ovo não é muito menor do que a massa de uma melancia? Sim. Ou seja, a massa de uma... Massa é peso, vai, tudo igual. Que deixa o professor de física que se vire para diferenciar. Então, a massa de uma dúzia de melancias, óbvio que vai ser muito maior do que uma dúzia de ovos. Eu sei que eu estou falando coisa óbvia, mas isso tem que fazer sentido quando a gente fala de molécula, porque os alunos entendem as coisas muito fácil quando falam de ovo, dinheiro, não sei que, coisa do dia a dia, mas quando a gente fala de moléculas, átomos, dá aquele bug no cérebro e você tem que continuar entendendo. Tá? Então eu vou voltar para o slide anterior. Olha, se eu tiver 1 mol de etanol, essa molécula da esquerda, eu vou ter 6 vezes 10, 23 moléculas com essa cara ali, onde está o mouse em cima. O outro, ácido oleico, 6 vezes 10 a 23 moléculas dele representam 1 mol. Então, se eu pegar essas duas quantidades que eu falei, eu tenho o mesmo número de moléculas. Mas se fosse possível pesar, óbvio que 1 mol destas moléculas que são maiores e por serem maiores têm mais massa, elas têm muito mais átomos na sua composição. Então, a massa de 1 mol do ácido oleico, com certeza, vai ser bem maior do que a massa de 1 mol de moléculas de etanol. Tá? Então, foi isso que eu quis diferenciar com essas duas afirmações, a segunda e a terceira. O quanto maior vai ser a massa do ácido oleico, tem como saber? Tem. A gente aprendeu em vídeos anteriores a fazer o cálculo da massa molecular. Como que eu descubro a massa de uma molécula? Somando a massa dos átomos que a compõem. Tá? Agora, para converter a massa molecular, que é uma entidade muito pequena, para a massa molar, é o que a gente vai ver já já, mas saiba que dá para fazer isso, dá para a gente estimar o quanto vale essa diferença. Algumas curiosidades eu quero passar para vocês, porque muitas vezes eu acho que o nosso cérebro tem um bug que ele não consegue nem estimar o quanto o mol é grande. Sabe, a gente pode se esforçar, mas é difícil de imaginar, tá? Então eu gosto de trazer essas curiosidades para... Não é ilustrar, porque eu acho que ainda assim você não vai conseguir. É para te mostrar que o nosso cérebro possivelmente é incapaz de trabalhar com um número tão grande. Né? Então, por exemplo, 1 mol de grãos de arroz tem mais grãos do que todo arroz que já foi cultivado desde o início dos tempos. Mano, a gente produz arroz, hein? É grão pra caramba, desde que se começou a cultivar. Mas mesmo assim, 1 mol de arroz tem muito mais grãos do que tudo isso que já foi cultivado. Ninguém tem essa conta, mas é uma estimativa e segura, porque o mol é tão grande, a gente pode afirmar seguramente que historicamente não teve tanto arroz assim na face da Terra. Agora, se fosse possível, você pegou 1 mol de arroz, um arroz hipotético, você cobriria a superfície da Terra, toda a superfície da Terra, e isso daí ia resultar em uma camada de 75 metros de altura, cara. Olha para cima, imagina 75 metros de altura, imagina tudo isso sendo coberto por arroz, agora imagina tudo isso cobrindo a superfície terrestre inteira, tá? É muito arroz, porque o mol é extremamente grande. A última curiosidade, alguns computadores conseguem contar numa taxa de 1 a 800 milhões por segundo. Tá? Então, mano, imagina um cara contando 800 milhões de itens, né, por segundo. Nesse ritmo, esse computador levaria mais de 25 milhões de anos para contar até
6 vezes 10 é 23. O número do mol. Galera, é muita coisa. É muita coisa. Se você ainda não tem essa dimensão da grandeza desse cara, aí tem um ponto infalível. É grana. Tem que falar de grana. Então, na sala eu sempre passo para os alunos. Imagina que você tenha 1 mol de reais. Não é 1 milhão, não é 1 bilhão, não é 1 trilhão. Você tem na sua conta bancária 1 mol de reais. Tá? Você já está imaginando, nem no mundo todo tem tanto dinheiro assim. Você está certo, beleza. Vamos fazer esse exercício. E vocês vão ter que fazer conta, tá? Imagina que você gaste loucamente, você gaste essa fortuna na taxa de 1 trilhão de reais, 1 trilhão de reais por segundo. 1 segundo, 1 trilhão. 2 segundos, 2 trilhões. 10 segundos, 10 trilhões. É o que você está gastando, beleza? Quanto tempo você demoraria para acabar de torrar toda essa grana? Quanto tempo vocês acham? Chuta. Fala um valor. Sem fazer conta. Fala o que vier na sua cabeça. O que teu instinto diria. Mano, é 1 trilhão de reais por segundo, tá? Deu para entender. E aí você, depois desse valor, você faz as contas e me diga. Aí, beleza? É interessante a gente pensar nisso e eu digo que vocês vão... Não vou dizer nada, porque senão eu vou estragar a surpresa. Tá? Se quiser deixar no comentário e fala pro senhor, achei que era tanto, calculei e deu tanto. Depois na conversa, para ver se vocês estão certos ou não. Antes de fazer o exercício, você pode estar se perguntando assim, mano, que bagulho bizarro esse mol. Tudo que a gente aplica a ele, parece que surge um resultado assim, inusitado, coisa que não é palpável. Você tem razão. Por que então que o mol foi criado? Por uma razão muito simples. O mol é um número muito grande só porque átomos, moléculas de íons, são espécies muito pequenas. Da mesma forma que você não consegue imaginar o mol e toda a sua grandeza, eu te garanto que você, nem nenhum ser humano, cara. A gente também não consegue estimar o quão pequeno é um átomo. Posso fazer um exercício aqui? Você pega o centímetro e divide em 50 mil partes. Um centímetro, cara, é quase nada. Aí você vai ter mais ou menos o tamanho de determinado átomo, porque os átomos também têm tamanhos diferentes. Mas ainda assim, cara, sua mente tem, de fato, uma limitação. Tá? Então, átomos são tão pequenos, mas tão pequenos, que a gente precisa de uma quantidade muito grande deles para ter quantidades razoáveis. Né? Então, para eu poder medir a massa de moléculas, substâncias, átomos, em gramas, em miligramas, às vezes até em toneladas, né, que são as unidades de massa mais presentes no nosso cotidiano, eu não posso pegar 1, 2, 3, 4, meia dúzia de átomos. Eu preciso pegar enormes quantidades. Enormes, da ordem do mol. Muitas vezes a gente pega 2, 3, 4 mols de uma substância. Por mais que 1 mol seja um número absurdo quando você aplica coisas do cotidiano, tipo arroz, tipo dinheiro, enfim. Né? O computador contar seria aquela eternidade, né? Então, gente, coloquem isso na cabeça. O mol é sim um número bizarramente grande, mas ele só é tão grande assim porque ele foi concebido justamente para trabalhar quantidade de matéria, hein? Ou seja, ele trabalha com coisinhas extremamente pequenas, que são os átomos e os seus derivados.